Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje o assunto é cálcio. Isso mesmo. Quando a gente chega na menopausa, que é o meu caso, e muito antes da menopausa, nós devemos nos preocupar muito com o aporte de cálcio. Na verdade, a nossa densidade óssea e a quantidade de cálcio que a gente precisa para manter os ossos fortes vai depender muito da poupança que a gente fez a vida toda. E a gente precisa ficar de orelha em pé para evitar a osteoporose. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir a osteoporose é importante. E uma das questões fundamentais que está relacionada à osteoporose é a alimentação. E eu quero nesse vídeo te mostrar quais são as fontes mais ricas em cálcio para você obter o cálcio necessário através da alimentação. O que você deve fazer para potencializar a absorção desse cálcio. Eu queria também te mostrar um super nutriente que tem mais cálcio do que tudo que você pode imaginar e praticamente é de graça. Você inclusive costuma ter e jogar fora. E eu queria te dar uma sugestão de lanche onde você pode ter uma boa fonte de cálcio. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e enfermeira e este é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Isso mesmo. Meu objetivo por aqui é empoderar as pessoas para que elas tenham mais saúde e qualidade de vida. E tudo que eu costumo falar aqui no canal são coisas que eu aplico no meu dia a dia, na minha prática de vida. As melhores fontes de cálcio, segundo a literatura, são leites de origem animal e derivados. Mas o que acontece é que muita gente hoje já não toma leite, seja por intolerância, seja por decisão pessoal, seja porque muito se fala da caseína do leite, enfim. Se você faz uso dos leites e derivados, podemos calcular da seguinte forma: para cada ml de leite, temos 1 miligrama de cálcio. Mas os iogurtes são mais ricos em cálcio do que o próprio leite e o queijo mais rico em cálcio do que o iogurte. Então, se a pessoa toma, por exemplo, 2 porções de iogurte mais uma porção de queijo diária, ela consegue ter uma quantidade que pode ser, por exemplo, complementada com os vegetais folhosos e com outros alimentos ricos em cálcio. Para quem é vegano, para quem optou por não consumir leites e derivados, uma possibilidade de obter o cálcio através da alimentação seria, por exemplo, fazendo uso do leite vegetal crescido de cálcio. Isso ajudaria bastante. Além disso, nós temos os vegetais folhosos, eu vou trazer aqui essa couve, por exemplo. Essa couve é do meu quintal, olha que linda, né? Então a couve e os vegetais folhosos, eles têm muito cálcio. Acontece que existe alguns vegetais de folha verde que não são indicados, porque alguns elementos presentes nas folhas diminuem a biodisponibilidade desse cálcio. As folhas mais indicadas seriam as folhas de couve, o brócolis, a selga, o espinafre. Ele tem muito ácido oxálico e o ácido oxálico ele vai inibir a absorção desse cálcio. Já a folha de couve, por exemplo, aqui a tabela nutricional portuguesa me diz que se eu comer uma porção diária de couve refogada, e essa porção diária está aí em 180 miligramas, eu tenho mais ou menos 500 miligramas de cálcio, é muito cálcio. Agora eu devo dizer que na minha pesquisa, quando eu fui buscar as quantidades pelas tabelas nutricionais, seja brasileira, seja portuguesa, seja americana, eu encontrei muitas divergências. Você também pode consumir a couve crua no seu sumo vivo, ou picar na salada, por exemplo. Eu aqui em casa eu utilizo muito a couve crua, porque além do cálcio eu quero outras coisas que são muito interessantes e que são perdidas no cozimento da couve, por exemplo. Leguminosas em geral também são uma boa fonte de cálcio. O que você tem que fazer? Ele tem os fitatos aqui. Os fitatos eles inibem a absorção de cálcio. Então o que você pode fazer? E lembrar sempre que você tem que demolhar. Demolhando, você vai retirar muito esses fitatos, o que vai facilitar a absorção do cálcio presente aqui. As leguminosas, a mais rica em cálcio é exatamente essa que eu estou te mostrando aqui, que é o grão de bico. Então consumir o grão de bico na sua alimentação vai ajudar a fazer a reposição diária de cálcio que você precisa. Demolha e cozinha o pacote inteiro e divide por porções e congela. E aí fica fácil você ter à mão aquela porção diária. Mais ou menos uma xícara te dá aí 114, mais ou menos, miligramas de cálcio. Uma coisa que é muito rica em cálcio, a salsinha. O segredo é você usar não só como tempero,
mas também como salada. É o que eu faço aqui em casa. Eu faço um mix. Eu uso sempre couve, eu uso o grão de bico, eu uso a salsinha, mas eu não só uso para tempero, eu uso na minha salada. Então aqui, essa salsinha por acaso é do meu quintal, assim como a couve, né? Olha que lindona que ela é. Então, colocar na salsinha, seja na salada, seja no sumo vivo, seja consumir diariamente, vai dar a você também uma quantidade de cálcio para fazer esse mix e esse complemento. Mas por que esse mix é interessante? Você pode até consumir queijo, sei lá, iogurte, aí o suficiente. Mas se você não fizer esse mix, você não vai ter também outras substâncias que são necessárias para a absorção desse cálcio. Por exemplo, vamos dizer um exemplo aqui, a salsinha ela tem silício. Esse silício ele é constituinte da formação do colagênio. Para fixar o cálcio no osso, a gente precisa de colagênio. Por exemplo, boro. Você tem nos vegetais e nas frutas o boro. O boro é importante porque ele também participa da absorção de cálcio no nosso osso, assim como o magnésio, como o potássio. O potássio vai diminuir a excreção do cálcio pela urina. Uma outra forma de você obter cálcio é através das sementinhas, por exemplo. Semente de girassol tem cálcio, semente de abóbora, ou pevides de abóbora, como a gente fala aqui em Portugal, tem cálcio. As nozes e castanhas também são ricas em cálcios. Um dos campeões de cálcio é o gergelim. É muito rico em cálcio. 100 miligramas de gergelim tem cerca de 800 miligramas de cálcio. Então, o que você pode fazer? Você não vai usar 100 gramas, que é muito levinho, mas você pode utilizar na sua alimentação como um todo. Por exemplo, colocar na salada, colocar por cima das frutas. Você pode tostar o gergelim e triturar e fazer um tahine, que é uma pastinha que você pode utilizar no lanche, na torrada, no café da manhã. É muito interessante. O gergelim é o campeão, na verdade. Por 100 gramas, ele contém mais cálcio do que o 100 ml de leite, por exemplo. Mas como eu falei, 100 gramas é muito. Você diluir. Até porque é importante que a gente diga, para você ter uma melhor absorção de cálcio, é preciso você fracioná-lo ao longo da sua dieta. Não é tomar 1000 miligramas de cálcio de uma vez, que esses 1000 miligramas de cálcio vai ser totalmente absorvido. Primeiro porque ele vai depender de algumas coisas. Por exemplo, do seu pH intestinal. O pH ácido favorece a absorção de cálcio. Daí que pessoas, por exemplo, façam uso daqueles omeprazóis ou de protetores gástricos que inibem a formação do ácido, eles vão ter a absorção do cálcio prejudicada. Pessoas, por exemplo, que fizeram bariátrica também vão ter a absorção do cálcio prejudicada. Nesse caso, é importante conversar com o médico, com o nutricionista, para perceber a sua condição e ver a necessidade de suplementar ou não. A absorção do cálcio também depende da disponibilidade de vitamina D. Daí que se talvez houver uma carência de vitamina D no seu organismo, por mais cálcio que você absorva pela alimentação, você não vai ter o aproveitamento desse cálcio. Então, é sempre importante você conhecer a sua condição, buscando um nutricionista funcional, buscando um profissional de saúde da sua confiança, para entender. O mais importante é você ter conhecimento para saber como é que você vai agir. Mas vamos lá. Uva passa, ela também é uma fonte de cálcio simples e barata, né? Que é interessante você fazer uma sinergia. Como eu disse, no final desse vídeo eu quero te dar uma sugestão de um lanche que eu faço aqui na minha casa para ter um bom aporte de cálcio, por exemplo. E não esquece, eu vou te dar também um nutriente que é muito simples, muito barato, que você pode obter de graça e vai te dar o total aporte de cálcio que você precisa. A forma barata de você adquirir cálcio pela alimentação é através da sardinha. Mas aqui tem um segredinho. A sardinha tem que ser consumida com aquela espinha central. É mais fácil você consumir essa sardinha com essa espinha central na forma de conserva, não é verdade? Ou então você fazer uma preparação dessa sardinha na panela de pressão, de forma que você tenha aquela espinha central dela molinha. Aqui em Portugal, ela é considerada, na verdade, um alimento nobre. Existe até a época onde se montam barracas no São João, por exemplo. O prato principal, a iguaria principal, é aquela sardinha grelhada na brasa. E, enfim, para quem está no Brasil, a tabela nutricional brasileira me diz que o camarão sete barbas também é muito rico em cálcio. Apenas 100 gramas vai me dar aí um aporte muito bom de cálcio, cerca de 900 miligramas, imagina. Me conta aqui nos comentários se você faz uso de uma alimentação rica em cálcio,
Como é que você faz para obter seu cálcio diário? Eu vou ficar feliz e você pode compartilhar com outras pessoas e interagir aqui na nossa comunidade, tá bom? Aqui eu tenho a laranja, ela tem cálcio sim. Quando você estiver fazendo uma alimentação cujo objetivo é obter aquele cálcio daquela refeição, se você adicionar laranja, essa laranja do meu quintal, ou por exemplo o kiwi, que também é rico em vitamina C, sinal também é do meu quintal, eu realmente me sinto uma mulher privilegiada. Eu sou rica, muito rica, porque tudo isso eu tenho aqui no meu quintal. O que acontece? A vitamina C, ela vai favorecer a absorção de cálcio. Por isso é interessante você compreender a sinergia dos alimentos. Assim como você precisa entender que o ferro, ele diminui, sobretudo o ferro M das carnes, ele diminui a absorção de cálcio. Então você pode deixar para fazer uma alimentação mais rica em cálcio, longe de refeições que você consome ferro ou muita proteína, por exemplo, para não prejudicar essa absorção. A cafeína vai diminuir a absorção do cálcio, portanto, aquela história de misturar leite com café e achar que está tomando cálcio ali, não é bem assim. Assim como o sódio também, a alimentação muito rica em sódio vai favorecer a excreção de cálcio pela urina. Vou colocar aqui o meu kefir. Você pode botar um iogurte natural. O ideal é que seja natural para que você mesmo monte o seu lanche com o objetivo de aumentar o seu aporte de cálcio. Então aqui eu botei o meu iogurte de kefir. Posso colocar aqui umas sementinhas de abóbora. Campeão dos campeões, vou colocar aqui uma porção generosa de gergelim. 100 gramas de uva passa tem 50 miligramas, eu coloco aqui uma porção. Eu tenho aqui aveia, flocos de aveia, 100 gramas de aveia dá mais ou menos 50 miligramas de cálcio. Mas eu pus aqui, ó, essa quantidade de aveia, mais ou menos uma colher de sopa. Tenho aqui um potinho cheio de nutrientes e cheio de componentes que vai me dar uma porção muito interessante de cálcio na minha alimentação diária. Posso pegar isso aqui, levar na minha bolsa e usar na hora do lanche, no trabalho, por exemplo. Não é muito interessante? Posso fazer uso em conjunto de uma frutinha, acrescido dentro ou não, para potencializar o que? A absorção do cálcio. Não é perfeito? Pouco mais de 2 colheres de chá desse pozinho vai lhe dar mais de 1000 gramas de cálcio. É muito cálcio. Lembrando que você deve sempre pensar que o cálcio ele tem que ser fracionado. Não adianta você tomar 1000 miligramas de cálcio que seu organismo não vai absorver. Isso aqui é pó de casca de ovo. Cada 1 grama contém cerca de 360 miligramas de cálcio. O importante é que você use todas as cascas de ovo abertas no mesmo dia. Separa aí 24 ovos, sei lá, e lave uma solução de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio ou de lixívio ou de água sanitária para cada litro de água. Deixe ali por 10 minutinhos. Depois tire a película que está dentro do ovo, aquela película interna, porque aquela película pode ficar com cheiro desagradável de ovo, né? Então você retira aquela película e cozinha em água por mais 10 a 15 minutinhos, deixa ali e depois vai para o forno. Coloca as cascas dentro de um recipiente para levar ao forno a 70 graus, 70, 80 graus, fogo baixo. Não pode passar disso. Por isso ela vai fazer uma secagem lenta e você vai perceber que as casquinhas de ovo, pelo menos a parte interna, foi o que eu observei, elas ficam meio amarelhadinhas, elas mudam de cor. E aí você vê que está pronta. Demora aí 1 a 2 horas. Depois que você fez isso, você vai pegar nessas cascas e vai triturá-las no liquidificador. Como eu fiz uma quantidade pequena, eu só fiz 2 cascas porque eu queria perceber isso e eu vou usar e vou consumir isso. Simplesmente tive dificuldade na hora, não deu para bater no liquidificador porque foi muito pouquinha casca de ovo e não alcançava elas, ficou mais embaixo. Então o que eu fiz? Eu terminei finalizando, triturando bastante aqui. Eu peneirei para ficar só o pozinho fino e esse pó aqui vale ouro porque é muito rico em cálcio. Então se você olha para sua alimentação, faz uma análise, não consegue obter a quantidade de cálcio através da sua alimentação, você pode enriquecer com isso. E sempre na dúvida, você não sabe se você está absorvendo cálcio suficiente. Se tem dúvida em montar o seu cardápio, montar as quantidades que precisa, vai no nutricionista funcional, busca um profissional de saúde da sua confiança
O mais importante é você ter consciência aqui do que você precisa fazer, que você não deve seguir a vida sem ter esse conhecimento. Então, sobre esse assunto, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido útil para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.